Olá, tudo bem com vocês, rapaziada? Estamos de volta para mais um Radar dos Emprestados. Mais uma semana em que estou sozinho. Vinícius Forlan me abandonou mais uma vez, dessa vez nem o Fusca veio gravar comigo. Mas tudo bem, tudo certo, nós temos aí todos os emprestados, algumas novidades, é bem verdade, e nem tanto destaque assim. Uma semana um pouquinho apagada dos emprestados do Furacão, mas tem novidade. Fica aí até o final que você vai descobrir o que aconteceu com alguns dos emprestados do Furacão nessa semana. Primeiro eu vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal. Vamos começar a dar uma olhada no que os queridos emprestados fizeram nesta semana de futebol, emprestados em seus respectivos clubes e não no Atlético. Vamos lá? Primeiro da lista, Jaderson, camisa aí número 22 do Remo, volantão do Remo, se tornou volante, a gente vem destacando esse ponto, se tornou volante lá no Remo, 18 jogos, 2 gols marcados, uma assistência distribuída para o Jaderson, que não é nem segundo volante, tá? O Jaderson tá jogando como um primeiro volante lá no Remo. Teve a partida contra o Paysandu nesse último final de semana, final do Parazão, né? O último jogo do Campeonato Paraense. O Remo foi vice-campeão, perdeu, né? Perdeu a primeira partida, empatou a segunda em 1-1 e o Remo foi vice-campeão. Mas o Jaderson foi eleito na seleção aí do Campeonato Paraense, lá do Parazão. Vou até dar uma olhada na fotinha, ele tá bem bonitinho ali, ó. Camisa branca, ali quase no meio da foto, bem baixinho ali o Jaderson, com seu prêmio na mão. O Jaderson que foi eleito, então, entre os melhores jogadores do Parazão, foi eleito na seleção como o melhor volante da competição. Interessante o rumo que tomou a carreira do Jaderson, realmente não esperava que fosse ser volante. Próximo é o Rômulo, no Gostepe, mais uma partida, são 9 até esse momento, 5 gols, 2 assistências, não marcou gol nessa última partida do Gostepe contra o time do Tuzlaspor. Mesmo assim, a situação é a seguinte, o Rômulo teve um gol perdido, né? É o lançamento para ele toca de perna esquerda, o goleiro desvia, ela iria entrar no gol, mas aí o zagueiro do time do Tuzlaspor salvou a parada em cima da linha, quase o Rômulo com mais um gol, chegaria aí a 6 gols e 2 assistências, quase 8 participações em gol, em 9 jogos, um número muito bom, mas nesse momento 7 participações em 9 partidas para o Rômulo, lá no Gostepe, lá na segunda divisão da Turquia. Matheus Babi é o próximo, 9 jogos, 1 gol e nenhuma assistência. Matheus Babi que foi titular pelo time do Peñarol na partida contra o Montevideo City Torque pela semifinal da Copa Uruguaia. Jogo importante, grande cenário, titular do time, mas não conseguiu fazer muita coisa. 3-1 para o Montevideo City Torque lá no Estádio Centenário. O Babi tem até uma finalização de perna direita, quase que num carrinho ali. O goleiro faz boa defesa, mas não conseguiu fazer muita coisa o Matheus Babi. Não foi tão bem assim na partida, por mais que tenha jogado, e vem sendo reserva, não vinha jogando tanto assim, mesmo que tenha entrado nas partidas. Mas o Matheus Babi, então, sem muito destaque nesse jogo pelo Peñarol, mesmo que tenha sido titular pela partida aí do Diego Aguirre, o técnico do Peñarol. E o último dessa lista é o Jajá, que ganhou sim certo destaque nessa semana, o único que teve talvez um destaque maior, mesmo que nem tanto também, né? O Jajá jogou pelo Paphos contra o Apoel do Chipre, 2-0 para o Apoel nesse jogo, mas o Jajá foi titular, jogou mais de 60 minutos, e no caso dele isso é muito importante, porque ele não vinha jogando, ele não vinha sendo tão utilizado assim lá no Chipre, foi titular, teve uma finalização de fora da área, teve também uma boa chance de frente a frente com o goleiro, mas não conseguiu fazer o gol, não conseguiu bater bem de perna esquerda e acabou facilitando para a defesa. Mesmo assim, jogou bastante contra o Apoel. Na partida seguinte, pela Copa aí do Chipre, o Jajá jogou apenas 20 minutos contra o Apollon Limassol. O Paphos avançou, vai jogar a final da Copa do Chipre. O Jajá jogou 15 minutos, 20 minutos aí no finalzinho da partida e não conseguiu contribuir tanto assim. Mesmo assim, vitória do Paphos, vai jogar a final da Copa do Chipre lá no Campeonato Cipriota. O Paphos está bem mal. São 6 clubes só apenas inclusive lá no Campeonato Cipriota, e o Paphos é o penúltimo, vai enfrentar o último nesse momento da competição na próxima rodada. Vamos para a próxima, porque a próxima tem Cauã. E aí é o grande ponto. Cauã foi devolvido ao Atlético. Estava no ABC, não tinha jogado nenhuma partida, foi devolvido ao Furacão o Cauã. Mesmo caso do Juninho. Juninho estava no Cianorte, jogou bem, é verdade. Bem não, né? Jogou bastante, não jogou bem. Fez uns 2 golzinhos ali no começo do Campeonato Paranaense, teve até uma titularidade. Mas no final do campeonato teve alguns problemas com o torcedor do Cianorte reclama muito do Juninho. O Juninho chegou a ser lateral esquerdo em determinado momento com o técnico Zé Roberto no Cianorte. E aí o Juninho está devolvido ao Atlético, o Cauã e o Juninho devem buscar novos destinos, emprestados,
até esse final de janela, que termina nesta sexta-feira, dia 19, é o último dia da janela. Eles devem ser emprestados para novos clubes, se não nessa janela, na próxima, mas não devem integrar o elenco principal do Furacão. Nessa página, outros 2 jogadores, Daniel Cruz no ABC e o Matheus Felipe no Ceará, os 2 jogadores que estão parados há algum tempinho já, jogaram no começo de abril só, foram eliminados da Copa do Nordeste e também dos campeonatos estaduais em que jogaram, então só nas séries nacionais. O ABC na Série C e o Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro vão estrear nesse final de semana esses 2 times, e os 2 jogadores vão voltar a jogar, mas por enquanto mesmo os números: Daniel Cruz com 22 gols, 22 partidas, 6 gols e 1 assistência, e o Matheus Felipe com 14 partidas, 1 gol e 0 assistências pelo Ceará. Próxima página com o Luciano Arriagada, não jogou pelo Audax Italiano desde a última semana, fez 2 partidas, apenas 11 minutos de média, 22 minutos jogados pelo Audax Italiano, nenhuma partida a mais, nenhum gol marcado, nenhuma assistência. E o Danielzinho tá por aqui, já estava aqui há 2 semanas, o Londrina também não jogou, desde que foi eliminado contra o Atlético no Campeonato Paranaense, mas o Danielzinho agora foi oficializado. Tínhamos a informação, já tínhamos colocado aqui no radar dos emprestados, mas ele ainda não havia sido oficializado pelo Londrina. Agora sim, é jogador do Tubarão oficialmente, o Danielzinho. Antes da gente conferir o emprestado da semana, vamos dar uma olhada na agenda da galera, a agenda dos pupilos para esse final de semana. Todo mundo entra em campo, pelo menos os times vão jogar, não sei se vai todo mundo entrar em campo, mas tudo bem. O primeiro que joga é o Rômulo, pelo Gostepe contra o Giresunspor no sábado, dia 20, esse próximo sábado, às 10 horas da manhã. O segundo a jogar é o Matheus Babi pelo Penharol, enfrenta o Boston River fora de casa, também no sábado, às 3 horas da tarde. O terceiro, Jaderson, entra em campo pela Série C do Campeonato Brasileiro contra o Volta Redonda, no sábado, dia 20, às 5 horas da tarde. E o Jaderson, que é interessante, depois da final do Campeonato Paraense, ele teve proposta do Paysandu. Ele poderia ter trocado o Remo pelo Paysandu, mas negou em entrevista coletiva que ia trocar de time o volante Jaderson. Não vou atravessar nada não, tô muito feliz aqui. No Ceará, o Matheus Felipe vai jogar contra o Goiás no sábado, dia 20, às 6 horas da tarde, pela estreia na Série B. No Audax Italiano, lá no Chile, o Luciano Arriagada pode jogar, esse não deve jogar, ou pelo menos não vai iniciar a partida, contra o Cobreloa no domingo, aí, dia 21, às 9 horas da noite. É o mesmo caso, e aí o Pafos joga antes do Audax Italiano, o Pafos do Jajá enfrenta o Anorthosis no domingo, também dia 21, às 11 horas da manhã. E 2 jogos fecham essa agenda dos pupilos: Confiança e Londrina, com o Danielzinho, na segunda-feira, dia 22, às 8 da noite, no mesmo horário, no mesmo dia, na segunda-feira, o ABC do Daniel Cruz enfrenta a Ferroviária pelo início da Série C. Então, segunda-feira, dia 22, às 8 horas da noite, tá aí a agenda dos pupilos, tá aí a agenda dos emprestados do Furacão, mundo afora, neste final de semana e também no começo da próxima semana. Quem foi um emprestado nessa semana? O melhor jogador entre os jogadores emprestados do Atlético foi ele, Jaderson, mais uma vez, tá? Isso está sendo bem comum, na verdade. Jaderson foi emprestado, teve um bom jogo contra o Paysandu, jogou todos os minutos na final do Parazão, está na seleção do campeonato. Jaderson é o emprestado da semana mais uma vez, uma semana um pouquinho complicada, uma semana um pouquinho chata até dos emprestados, meio monótona, meio parada, ninguém com tanto destaque. Jaderson, por ter sido eleito na final, na seleção do Campeonato Paraense, está eleito então o emprestado da semana, dessa semana do dia 18 e 19 de abril. Fechou, rapaziada? Mais um giro sobre os emprestados, mais uma vez, conversando sobre esses pupilos que o Atlético emprestou para outros clubes. Nesse momento não dá para projetar que ninguém vai voltar, mas de semana a semana a gente vai atualizando toda a situação para vocês, vamos atualizando a situação de como estão os emprestados do Furacão, mundo afora, nesse mundo do futebol. Fechado? Um abraço para todo mundo que acompanhou mais uma edição do Radar dos Emprestados. Tamo junto, tá falado e até a próxima. Valeu!